nossas Bíblias, no Evangelho de Mateus, nós nos encontramos no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Versículo 14 é o nosso texto de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 14. É um texto tão rico, é muito difícil passar pelo texto muito rápido. Então a gente vai devagar nesse texto, quando Jesus está enviando os 12 discípulos. Temos aí mais ou menos um ano já que os discípulos estão andando com Jesus, aproximadamente, talvez um ano e meio, e eles já viram milagres, curas, libertações, ouviram do nosso Senhor o Evangelho muitas vezes, e agora eles que receberam e viram, experimentaram tudo isso, agora eles também vão praticar. Não existe ensino sem a prática. Você ouve o ensino, você recebe o ensino, recebe esse ensino de diversas formas, repetidamente, e depois você tem que executar aquilo, você tem que botar aquilo em prática. Você só aprendeu a partir do momento que você praticou aquilo. Então tem a parte teórica, mas também tem a parte prática. Sem a parte prática não houve ensino. Se a pessoa simplesmente tem aquilo na cabeça, mas ela não leva aquilo à prática, não leva aquilo a efeito, aquilo não se tornou um ensino. O ensino só está completo, ele só fecha esse ciclo quando você toma aquilo que você aprendeu e coloca na prática. E aqui você tem a obra mais extraordinária do mundo a ser feita: pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, meu amado irmão, é algo que todos nós fomos chamados a fazer, todo cristão foi chamado a fazer. Seu ministério é pregar o Evangelho. Seu ministério é pregar o Evangelho, é anunciar a todas as nações, a cada pessoa que nos cerca, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa missão: pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Então essa é a nossa missão, esse é o nosso ministério, esse é o nosso dom, e todos os dons que temos devem redundar na pregação do Evangelho, e é uma obra que tem efeitos eternos. O evangelismo, quando você evangeliza, você prega o Evangelho, aquilo tem um efeito eterno, aquilo tem uma repercussão eterna. Você está fazendo a obra mais maravilhosa que um ser humano pode fazer, o bem maior que se pode fazer. Qualquer obra que se faça, ela tem um limite. Por exemplo, quando nós damos uma cesta básica, é uma bênção, mas aquele alimento, ele dura um mês, algumas semanas, mas depois o que vai acontecer? A despensa da pessoa fica vazia, e todo alimento que nós possamos fornecer, ele tem uma durabilidade para essa vida, ele não se aproveita para a vida eterna. Mas quando você prega o Evangelho, irmão, você está, como as Escrituras dizem, sendo instrumento de Deus, para a glória dele, e para arrancar as pessoas do império das trevas para o reino maravilhoso do Filho amado. Então quando você prega o Evangelho, Deus está usando você. Deus está usando você nessa obra eterna de salvação, de redenção. Então não existe bem maior, não existe boa obra maior, que dê uma repercussão mais em tempo e em benefício que se compare ao evangelismo. Então não existe bem maior do que pregar o Evangelho. Então prega o Evangelho. Vai dar uma cesta básica dessa, mas prega o Evangelho, fale de Cristo, anuncie a Cristo, chame essa pessoa para vir ao Senhor da glória, chame essa pessoa para vir ao nosso Senhor Jesus Cristo. É bonito ver o nosso projeto, porque as crianças, elas trabalham com a linha do tempo, desde a criação até a eternidade futura, quando Cristo voltará. Eles trabalham essa ideia, e a cruz de forma central, conectando tudo isso, e isso é várias vezes passado e repetido, e as crianças memorizam isso. As crianças memorizam a ideia da cruz, como Cristo, sua obra redentora, é fundamental na história da humanidade. E é isso que nós precisamos fazer: pregar o Evangelho. Não é bem maior que você pode dar a uma pessoa. Dar estudo, diploma, escolaridade é fantástico,
mas não se compara à evangelização. Dar cesta básica, alimento é muito importante, mas não se compara à evangelização. Não existe nessa terra nenhuma obra que você vai fazer, nenhuma boa ação que você vai fazer para qualquer pessoa, quem quer que seja igual ou maior que a pregação do Evangelho. Amém, amado irmão? Isso esteja na sua cabeça, essa obra sublime. E lembre-se, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso, a não ser o verdadeiro cristão, o povo de Deus. O único povo que vai pregar a cruz, o único povo que vai, como Paulo dizer, eu prego a Cristo crucificado, é a igreja. Todo mundo pode dar escola, todo mundo pode dar cesta básica, todo mundo pode fazer qualquer outra coisa, mas os únicos que vão pregar o Evangelho são os verdadeiros cristãos. Então, é uma obra insubstituível, é uma obra inigualável e é uma obra que só o verdadeiro povo de Deus vai fazer. Que você se engane, que você se envolva na mesma obra que o nosso Senhor Jesus estava fazendo. O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo o mesmo que Jesus está fazendo, pregando o Evangelho, pregando, chegou o reino de Deus, as boas novas, o perdão, a misericórdia, a graça de Deus. Isso é o que nós estamos fazendo. Apesar de fazermos a obra mais extraordinária do mundo, não quer dizer que vai ser aceito por todo mundo ou que vai ser fácil. E agora, a partir do versículo 14, o Senhor vai começar a falar sobre os desafios, as dificuldades e as respostas negativas que nós receberemos ao pregar o Evangelho. Se alguém, versículo 14, não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Então veja, apesar de ser uma obra inigualável, não quer dizer que vai ser bem aceito. A partir desse momento, o Senhor Jesus vai começar a falar dessa rejeição ao Evangelho, dessa não aceitação à palavra de Deus. Irmão, aqui tem um ponto que no Novo Testamento, também está no Antigo Testamento, quando alguém falava em nome de Deus, na história da igreja e em nossos dias é a nossa realidade. Toda vez que a igreja se levanta para pregar o Evangelho, para evangelizar, para falar de Cristo, para anunciar o Evangelho, toda vez o diabo vai se levantar contra a igreja. Você não vai apontar uma vez que isso não tenha acontecido. Aconteceu com Jesus. Quando Jesus se levantou, foi batizado, a primeira coisa que acontece é que vai para o deserto, passa 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Não tem jeito. Toda vez que a igreja, toda vez que os cristãos, que o povo de Deus se levantar para pregar o Evangelho, Satanás se levantará em oposição contra o Evangelho. Sempre, sempre. Isso vai ser com você, isso vai ser com a igreja. Não tem como. Isso sempre vai acontecer. Então, apesar de ser essa obra maravilhosa, de falar da morte, da ressurreição de Jesus, dessa experiência pessoal, não apenas do evento, mas da experiência maravilhosa que Deus salvou a sua vida, que Deus fez essa obra em você. E isso é evangelizar, é contar aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Cristo fez na cruz, mas o efeito daquilo na sua vida. Quando você conta essa obra maravilhosa de transformação, de tremenda graça e amor de Deus que Ele derramou sobre nós, vão acontecer perseguições, lutas, problemas vão se levantar, situações adversas vão se levantar contra a pregação do Evangelho, contra a evangelização. Satanás não tem nenhum problema em que a igreja fique parada. Não tem problema. Se uma igreja decidir, não, eu vou ficar parado no meu cantinho, eu não vou evangelizar, não vou pregar a palavra de Deus, eu não vou fazer aquilo que Jesus fez, eu não vou obedecer a Deus e pregar o Evangelho a toda criatura, eu vou ficar no meu canto, você vai ficar tranquilo. Mas se você se levantar para pregar o Evangelho, vai ter problema.
Não tem jeito. Isso é para todo cristão. Então, meu irmão, tome toda a armadura de Deus. Estamos no campo de batalha, não estamos passeando por um jardim, é um campo de batalha, estamos armados. Você receberá ainda a coroa da vida hoje. Você carrega toda a armadura de Deus e é fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus. Você só anda armado para ir para o campo de batalha. Alguém só bota o kimono, você vai lutar, não faz sentido a pessoa andar por aí de kimono. Essa pessoa está andando, parece que está de pijama grande, né? Mas não faz sentido. Por quê? Porque se você bota o kimono, é porque você vai lutar, você vai para o tatame. Se você bota uma armadura, é porque você vai para a batalha. Ninguém anda de armadura por aí, né? Na época bíblica, se não fosse para o campo de batalha. E assim também nós não vestimos a armadura de Deus simplesmente para vir para o culto, não, é para o campo de batalha, estamos aí, tem o mundo inteiro a se evangelizar, a pregar esse doce evangelho, essa graça tão bonita de Deus, que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens seus pecados, mas derramando sua graça e seu perdão. Então essa é a mensagem, é isso que nós viemos pregar. E não se preocupe, irmão, você não ganha ninguém para Cristo. Você não ganha nenhuma alma para Cristo. Você não ganha ninguém para Cristo. Quem ganha alguém para Cristo é o Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai usar a sua vida. É Ele que vai, pela palavra pregada e anunciada, fazer aquela pessoa nascer de novo. É Ele que faz essa obra, não é você. Então você não foi chamado a ganhar ninguém para Jesus. Você foi chamado a pregar o Evangelho a toda criatura. Quem ganha é Deus. Você não pode ganhar ninguém para Jesus. Ele que vai ganhar essa pessoa. É Ele que vai fazer essa obra. Ele vai usar você. Ele vai levar você. Ele vai promover esse encontro maravilhoso. Ele vai produzir esse encontro salvífico, salvador, entre você e aquela pessoa. Ele vai promover isso. Mas a obra da salvação, no sentido do novo nascimento, é Ele que faz. Você prega, você anuncia, você fala de Cristo, você chama essa pessoa ao amor de Deus, ao arrependimento, mas essa obra é Ele que faz, é Deus que vai fazer, e Ele vai fazer através da sua vida. Ele vai usar você. Estávamos meditando essa semana lá em casa, fazendo devocional, naquele texto tão bonito de Atos, capítulo 10, quando Deus produz aquele encontro salvador entre Pedro e Cornélio. É tão bonito aquilo, porque no dia anterior, Cornélio tem uma visão. O anjo não prega para ele o Evangelho, seria mais poderoso do que Pedro, um cara cheio de barba, roceirão, né? Falando do Evangelho. Apesar de ser um apóstolo extraordinário, mas é muito mais extraordinário um anjo do céu pregando o Evangelho do que uma pessoa. Mas o anjo não prega o Evangelho, diz para ele: ó, Deus está ouvindo as suas orações, viu suas esmolas, manda na cidade de Jope procurar por um homem que tem por sobrenome Simão Pedro. Ele está à beira-mar, na casa de um outro homem chamado Simão, e ele vai trazer palavras de vida eterna para você. Ele vem, chama 2 dos seus servos, manda os caras. No dia seguinte os caras chegam lá. Os caras estão chegando perto da casa de Simão Curtidor, onde Simão Pedro está. Quando eles estão chegando, Pedro tem fome, está meio-dia, hora de comer, as irmãs estão preparando comida, mas antes disso uma irmã morre, né? E aí chamam Pedro para ir lá, e Pedro ora, aquela mulher ressuscita, e ele permanece na cidade de Jope. Você vê a mão de Deus, né? Em tudo. Aquela irmã falece para a glória de Deus, ressuscita para a glória de Deus. Pedro permanece. Há um propósito de Deus no sofrimento de cada cristão. Que coisa linda! Se a gente pudesse olhar, é como tecer um tapete. A gente olha o tapete sendo tecido, do lado de cá você só vê nó, linhas embaralhadas, você não vê nada. Mas quando você vira o tapete, você vê aquele mosaico lindo, aquela coisa bela, cheia de cores. E é isso que vai acontecer conosco. Às vezes a gente não entende tudo, mas a gente, quando olhar depois e olhar para trás, a gente vai ver a beleza
de Deus agindo. Pedro tem fome, sobe para o terraço, e aí Deus dá uma visão para Pedro, e diz para Pedro, os homens batem na porta, e Deus diz para ele, vá sem temer. Veja, cronometrado, está tudo cronometrado, Deus está produzindo esse encontro. No dia seguinte, Pedro está na casa de Cornélio, e ali uma família com seus amigos recebem Cristo Jesus como Senhor, e começa a primeira igreja entre os gentios. Que coisa linda! Veja, esses encontros Deus vai promovendo, mas quem salvou Cornélio foi Jesus, foi o Espírito Santo. Que Deus use a sua vida, meu irmão, que você aproveite cada momento, até a fome, para poder pregar o Evangelho, né? Saber que Deus está até na sua fome, te impulsionando, te direcionando na pregação do Evangelho. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Deus vai usar até a sua fome, até o lugar onde você vai comprar, o mercado, fica atento, a padaria, a farmácia, não importa, Deus vai usar aquele momento. Se tem oportunidade, pregue o Evangelho, fale de Cristo, da graça do nosso Senhor Jesus. Amém, irmão? Deus use a minha vida e a sua vida. Então os cristãos estão fazendo essa obra maravilhosa, mas o texto diz, se alguém, aquela cidade, uma pessoa ou aquela família não receber, vocês vão agir. Quando Jesus diz lá em João capítulo 13, versículo 20, ele diz, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então quem é o cristão? Ele está representando quem? Quando você está vivendo, quando você está trabalhando, quando você está estudando, vivendo na sua casa, vivendo na sociedade, você está representando quem? O próprio Deus. O próprio Deus é que nós representamos. Nós somos o povo de Deus nessa terra. Nós somos cristãos. Isso é, nós somos pessoas semelhantes a Cristo. É isso que nós somos. Então evangelizar é a nossa vida, são as nossas palavras, as nossas atitudes, é tudo que somos, tudo isso deve evangelizar. Então quem recebe você, recebe a Jesus, e então recebe o Pai Celestial. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, nós estamos representando o reino de Deus aqui, nós somos o povo da vitrine. Eu espero que cada um de nós esteja sendo muito parecido com Cristo Jesus. E como você e eu não seremos perfeitos nisso, nessa vida, que nós possamos correr sempre atrás, dizer, Senhor, eu preciso me parecer mais contigo, e amanhã, Senhor, eu preciso me parecer mais contigo, e depois, e assim por diante, sempre em busca de parecer mais com o nosso Senhor. Que Deus nos ajude a testemunhar do Evangelho. Irmãos, o texto sagrado diz algo que é espantoso. Ele diz, vocês, se não receberem vocês, então não estão recebendo a Jesus, e obviamente não estão recebendo o Pai Celestial, não estão recebendo o Evangelho, não recebem a Jesus. Jesus é o Evangelho, ok? Jesus é o Evangelho. Evangelizar é falar de Jesus, evangelizar é falar da obra redentora, da cruz, da morte e ressurreição de Jesus. Quando não recebem o Evangelho, não recebem os seus discípulos, não recebem a Jesus, não recebem o Pai Celestial, o que vai fazer? Aí entra o hebraísmo, você tira as sandálias dos pés, não é literal que a gente tem que fazer isso, ok? E sacode o pó daquela cidade, bate a roupa e sacode o pó daquela cidade. Você não quer levar o juízo sobre aquela cidade, é tão certo que você não quer levar nem o pó daquela cidade sobre você, ou daquela família. A ideia do texto, e aqui está o Evangelho completo. O Evangelho é sim, Deus ama, Deus perdoa, Deus não está imputando pecado, o Deus de toda graça e misericórdia, mas o Evangelho também é o Evangelho de que aquele que não crê está condenado. O Evangelho é a boa nova
É a boa notícia de que Deus está nos perdoando porque nós pecamos e o salário do pecado é a morte eterna. O Evangelho é sempre a boa notícia da má notícia. A má notícia é que nós pecamos. A má notícia é que estamos condenados ao inferno. A má notícia é que nós somos inimigos de Deus. Mas a boa notícia é que esse Deus de graça, amor e misericórdia veio até nós em Cristo Jesus, seu Filho, para nos purificar de todo pecado, para nos perdoar de toda injustiça, nos santificar, nos salvar e nos fazer seus filhos. Isso é o Evangelho. Você não pode pregar só um lado do Evangelho. Você não, a minha opção é só pregar. Não, o negócio é só o coração. Não, esse negócio, eu só quero, pastor, eu só quero cheirar bem. Eu só quero ser o bom perfume de Cristo. Paulo diz isso em 2 Coríntios, capítulo 2. Paulo diz: nós somos o bom perfume de Cristo. Isso é, nós trazemos o perfume de Cristo. O meu avô, ele tinha um cheiro muito peculiar, muito forte, muito gostoso, e ele usava perfume. Até hoje eu me lembro do cheiro do meu avô. E tem um tio meu que tem o mesmo cheiro, ninguém tem, só eles dois tinham o mesmo cheiro. Meu tio João, inclusive, faz aniversário no mesmo dia que eu. Toda vez que eu chego perto do meu tio João, quando eu tenho oportunidade, eu chego e cheiro, naquele abraço. Isso é, nós somos filhos de Deus, então você carrega o mesmo perfume dele. Você andou com Jesus, você anda com Jesus. A fragrância, o caráter, a santidade, a fidelidade, a comunhão com Deus, a oração, a plenitude da palavra, o enchimento do Espírito. Você é um cristão. Quando um cristão, alguém semelhante a Cristo, chega perto da gente e fica, é delicioso ver aquele irmão cheio da glória de Deus, da presença de Cristo. É bonito ver aquela pessoa orando, é lindo ver aquela pessoa com conhecimento das Escrituras, uma vida piedosa, entregue a Deus, extraordinário. Mas esse mesmo perfume de vida para vida, esse mesmo perfume é morte para aquele que está no pecado, porque não tem nada pior do que alguém em santidade chegar perto de alguém que está em pecado. Não existe nada pior do que alguém que está vivendo em fidelidade, obediência a Cristo, chegar perto de uma pessoa que está vivendo em imoralidade, na injustiça, no erro. A mente daquela pessoa, só em olhar para o cristão verdadeiro, a mente dela é acusada. Aquele cheiro daquele cristão, que é o cheiro de Cristo, para aquela pessoa que está em pecado, é um cheiro de morte, diz Paulo. Por isso que você não pode só pregar o Evangelho. Não, pastor, eu quero ser politicamente correto, eu quero ser aceito por todos. E esse é o problema da igreja. Esse é o problema da igreja. Como disse o puritano, o problema dos pregadores de hoje é que ninguém quer matá-los. Ninguém quer matar os pregadores de hoje. Houve a grande expulsão que aconteceu na Inglaterra no século 17. Mais de 2.000 pastores foram expulsos do púlpito na Inglaterra. Por quê? Porque se aferraram às Escrituras. Nós não vamos abrir mão da palavra de Deus para pregar isso aí que vocês querem, o que o rei Carlos queria pregar, que fosse pregado. Ele disse: não, nós vamos aqui pregar a palavra de Deus. Vai todo mundo ser expulso. Foram expulsos. Alguns foram presos, apanharam no meio da rua, porque disseram: nós não vamos abrir mão da palavra de Deus. Meu irmão, que compromisso com Deus. E é isso. Você não pode simplesmente querer ser politicamente correto. Não, eu não quero. Não, olha, Deus me livre de eu ter algum tipo de confronto com alguém. Não tem jeito, irmão. Se o Filho de Deus teve confronto nesse mundo, como é que você, a não ser que você não queira parecer com ele, né? Se você não parecer com ele, realmente você vai estar
sem confronto algum, mas se você parecer com ele, você vai ter confrontos nesse mundo. E aí o texto diz: haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Porque Sodoma e Gomorra foram destruídas por um incêndio, uma explosão que provavelmente aconteceu numa área de piche. Uma vez eu vi uma explosão de um carro de piche que estava abastecendo de piche o carro, tipo aqueles carros pipa, né? Só que com piche. Aquilo é altamente inflamável. O carro explodiu, irmão, que fez uma coluna de fogo de quase 10 andares de um prédio. Aquilo explodiu, um único. E a cidade de Sodoma e Gomorra estava localizada numa região onde havia um pântano de piche. E foi justamente esse pântano que foi essa chuva de fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Vai haver menos rigor para a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi completamente destruída, não ficou nada vivo naquela cidade. Vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra, que pecou com orgulho, imoralidade, injustiça e violência. Vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquele que rejeita o Evangelho de Cristo Jesus. O juízo sobre Sodoma e Gomorra vai ser menor do que para aquela pessoa, família ou cidade que rejeita ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Veja a importância da obra que nós estamos fazendo. Jesus está falando do juízo eterno. A obra do evangelismo não é algo que fica aqui. Não é algo que fica aqui. Você está trabalhando, você está lidando com a eternidade das pessoas, com a vida eterna ou com a perdição, a morte eterna das pessoas. Então, quando você prega o evangelho, você tem que ter isso na sua mente. Por isso, quando nós pregamos o evangelho, nós pregamos com ousadia, com intrepidez, com alegria, com paixão, sabendo que aquela pessoa que está ali diante de nós, seja uma criança, seja um idoso, seja um jovem, um adulto, nós estamos falando da eternidade daquela pessoa. Nós estamos falando do evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, aí está o alerta do nosso Senhor em relação a essa cidade, ou pessoa, ou família que rejeita o evangelho. Mas cuidado, irmão, porque imediatamente, ao mesmo tempo que Jesus fala daquele que nega o evangelho, e assim é comparado, né, a um contraste aqui, em uma comparação em certo aspecto com Sodoma e Gomorra, há também uma advertência para mim e para você, porque o mundo que nós vivemos é tido na Bíblia, e o nosso próprio Senhor Jesus vai falar disso em Mateus capítulo 24, 25, é tido como Sodoma e Gomorra. Então, meu irmão, cuidado, porque nós estamos na cidade, nós estamos numa sociedade que é hostil ao Evangelho, não quer o Evangelho, não quer arrependimento. Uma das características daquele que não tem Cristo em sua vida é o não arrependimento. A pessoa não consegue ser convencida de pecado, a pessoa não chega ao convencimento do pecado, precisa haver ação de Deus sobre a vida dessa pessoa, a injustiça, a imoralidade, a violência, tudo que você está vendo aí. Cuidado, porque Sodoma e Gomorra, e é o que acontece com Ló e com a família de Ló. Ló era um cristão, mas ele se apaixonou por Sodoma e Gomorra. Foi por isso que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Por quê? Porque ela amou os bens que tinha. O texto sagrado diz que Ló demorou a sair de Sodoma e Gomorra. Por que ele demorou? Deus o estava avisando. Ele tinha 2 anjos diante dele. A ameaça do fogo de Deus cair sobre aquela cidade, da destruição que ali estava já destinado àquele local, mas ele demorou. Por quê? Porque os seus bens, o seu coração, onde está o teu tesouro? Aí também estará, disse Jesus em Mateus capítulo 6, o teu coração. Então cuidado, irmão, porque você pode se apaixonar
pelo que você tem, pelos bens que você tem, por essa vida, no sentido de amar essa vida mais do que o Senhor da glória. Cuidado, porque Sodoma e Gomorra são sempre muito atrativos, atraentes. Isso pode ser um perigo para todos nós. Ninguém pode dizer, não, eu estou livre. Não, não, não. Todos nós podemos cair nesse risco. Então tome cuidado com isso. Versículo 16 do nosso texto: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quando eu li esse texto, algumas das primeiras vezes que eu li, todas as primeiras vezes que eu li esse texto, quando eu me converti, eu perguntava, mas por quê? Por que nós não somos leões, tigres? Eis que vos envio como leões no meio, porque nós não somos os mais fortes, porque nós somos os mais fracos. Eu não conseguia, eu era novo convertido, adolescente, não conseguia entender isso. Eu questionava Deus quando eu olhava isso aqui. Mas Senhor, porque o Senhor não nos enviou como fortes? Porque nós não somos os mais fortes entre os mais fracos. Richard Sibbes era um puritano do século XVI. Ele escrevendo um livro, O Caniço Quebrado, lindo demais. Até a gente estava lendo um pedaço desse livro. Ele estava dizendo o seguinte, que quando Deus nos salva, Ele nos quebra o orgulho. Ele usa aquele texto que o caniço quebrado, o Senhor não vai pisar, e a cana que está queimada, que está só naquela fumacinha, Ele não vai acabar de apagar. E ele diz, é assim que nós chegamos a Cristo, quebrados e queimados. Mas é interessante que é do mesmo jeito que nós devemos continuar em certo aspecto. Por quê? Porque a nossa natureza, porque somos os mais fracos, porque somos as ovelhas, porque somos o povo mais fraco, porque é nessa fraqueza que a nossa natureza pecaminosa, isso é o nosso orgulho, ele é quebrado. Deus não apenas nos traz quebrados, Ele nos mantém humildes, e para isso nós precisamos ficar quebrados. Por isso que nós somos ovelhas no meio. E quem nos envia é Jesus, reparou, né? Eis que vos envio como ovelhas. Quem envia é o Senhor. É o Senhor que nos envia como ovelhas no meio de lobos. Isso mesmo, é o Senhor que nos envia como ovelhas no meio de lobos. E que defesa tem uma ovelha? Não tem chifre, não tem presas, não tem veneno, não tem garras, não tem defesa alguma, não tem casco, não tem nada que possa lhe defender, não tem espinhos. Provavelmente você já viu uma meia dúzia de leão tentando pegar um porco-espinho, não consegue, não tem como, eles simplesmente vão embora, geralmente com o espinho fincado na fuça aqui ou ali, e vão embora, eles não conseguem fazer nada. E aquele trequinho daquele tamanho vence leões de 300 quilos. Você fala, poxa, mas como? O bicho pesa 10, 15 quilos, porque a ovelha não tem nada. Porque você precisa depender de Cristo Jesus. A obra de Deus não se faz na sua força, nem na minha, mas na mais pura e profunda dependência de Deus. É aí que a obra de Deus é feita. A obra de Deus, o evangelismo, a vida cristã, a fé cristã, a vivência cristã, não se faz na nossa força, porque não é por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. É pelo poder do Espírito, na ação do Espírito. Por isso a dependência do cristão da oração, para viver, para ser cristão. Para ser cristão, irmão, precisamos de orar, precisamos buscar o Senhor, precisamos da sua palavra, precisamos ser suficientemente humildes, quebrantados, contritos. Esse é o que o Senhor não desprezará, porque Deus resiste ao soberbo, mas beija o humilde. Por isso que Deus tem que nos manter quebrados e fumegando. Ele não nos deixa apagar. Ele protege o pavio que fumega, justamente para esse pavio não apagar, mas para nos manter sempre humildes, quebrantados,
dependente deles, do pastor, que vai à nossa frente, que nos guia. O Senhor é o meu pastor. Ele que me guia, Ele me guia inclusive pelo vale. Poxa, Ele não podia evitar o vale da sombra da morte. Que pastor é esse? Que pastor é esse que guia pelo vale da sombra da morte? Lugares difíceis, duros, perigosos, lugares que nós não queremos estar, palavras que não queremos ouvir, situações que não queremos ver. Mas o Senhor está ali cuidando da gente, curando, libertando, tocando, transformando. E Ele quer que nós sejamos prudentes como as serpentes. Interessante isso. O cristão deve ser prudente, literalmente sábio, inteligente, que usa sua mente e sentimentos para julgar e discernir as coisas. Sejam prudentes. A palavra prudente é exatamente isso que significa no grego. Quer dizer, alguém inteligente, que usa sua mente e sentimentos para julgar, alguém sábio para discernir. As serpentes, elas são astutas, sagazes, elas estão atentas e alertas, apercebidas a tudo que está ao seu redor e percebem o que está no ambiente e detectam o inimigo e se defendem atacando o inimigo. Então há uma batalha aqui. Deus não quer que a igreja seja um povo sem discernimento, sem inteligência espiritual. Há uma batalha, uma guerra que estamos enfrentando. O bom pastor está nos guiando, mas a nossa mente precisa ser como a das serpentes. Isso é, a nossa mente precisa ser tomada de prudência, sabedoria, inteligência espiritual. A gente não é enganado, não é bobo. Alguém diz uma coisa e você acredita. As bestagens, as coisas bobas que saem na internet, Facebook, no WhatsApp, as besteiras. Eu fui no céu. Vamos dizer, oh, aleluia. Foi nada, irmão. Só comi uma farinha à noite. E trepezou no estômago, a pessoa começa a inventar besteira. E os crentes acreditam, porque acham que isso é fé. Fé é acreditar nas bobagens que o povo não tem prudência, não sabe discernir o certo do errado, a luz das trevas, o bem do mal, é facilmente enganado, é facilmente levado. Alguém vem, sabateia e diz, olha, Deus está te dizendo, você já acredita, aleluia, oh glória, amém, é Deus. É igual o povo bobo que atende telefone. Oi, eu gostaria de falar com fulano de tal. É ele, é ela. Eu gostaria de confirmar seus dados. Eu vou falar aqui, você confirma aí, ó. O seu CPF é tal, sua identidade é tal, seu endereço é tal. É do banco mesmo, porque eles têm meus dados. Gente, os dados se vendem em qualquer lugar aí. Qualquer bandido tem os dados. Então você não sai dando seus dados. O banco não liga para confirmar seus dados. O banco já tem seus dados. Mas a mente inocente se deixa facilmente enganar. Não, mas tem meus dados então? Não, meu irmão. O diabo conhece a Bíblia. Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito. E cita o Salmo, dentro do contexto, certinho, perfeito, exegeticamente correto. Se o diabo usou a Bíblia contra o Filho de Deus, vai usar contra você, sua mente, você não pode ouvir nada, ver nada sem ser prudente, isso é, sem ser sagaz, sábio, inteligente, questionar aquilo, discernir aquilo, se aquilo é verdade ou não, se é certo ou errado. Você não pode ter uma mente passiva, porque você está no campo de batalha. Você está no campo de batalha. E seu inimigo é o enganador. Seu inimigo é o enganador. Você não pode simplesmente dizer, não, todo mundo que está na igreja é crente. Seria ilusão pensar um negócio desse. Não todo pastor é de Deus. Ilusão pensar nisso. Toda pessoa que diz, assim diz o Senhor, é Deus. Ilusão pensar nisso. Todo mundo
abre a Bíblia, ilusão. Ilusão. A maioria dessas seitas, elas usam a Bíblia. Você vai ali no Espiritismo, o pessoal usa a Bíblia. Vai na Igreja Católica, o pessoal usa a Bíblia. Você abre a Bíblia, tem lá a Bíblia, o Novo Testamento, a Bíblia inteira está lá. Cuidado, meu irmão, que a sua mente seja, aqui como diz o texto, sábio, mas que você seja simples, como as pombas. Simples aqui é literalmente do grego sem mistura. O metal que está puro, ou o vinho que não foi misturado com água, que era muito o que as pessoas antigamente, até hoje fazem, né? Adulteram o leite, adulteram o azeite. O pessoal batiza isso para poder ser um produto mais barato e vender como se fosse alguém genuíno, verdadeiro, não falsificado. A ideia de inocente. Você tem que ser santo. Prudência, sabedoria espiritual, inteligência espiritual, conhecimento das Escrituras e santidade. Você está misturado com o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ninguém que ama o mundo tem o amor de Deus em si. Quem disse isso? João, em sua carta, 1 João. Então, meu amado irmão, versículo 17, tenham cuidado com os homens. Olha que alerta. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais, os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Então veja, o pastor envia suas ovelhas no meio dos lobos, e ele, na sua soberania, permite que eles sejam apanhados pelas autoridades, sejam presos. Irmão, o que nós precisamos entender é a soberania de Deus. Deus tem controle de todas as coisas. Cada fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Então, veja que Jesus não está falando aqui que o diabo vai entregar você, não. Há um controle de Deus, a sabedoria, a soberania de Deus está agindo. E você precisa confiar na soberania de Deus. Você precisa confiar em que Deus está agindo, em que Deus está no controle de todas as coisas. E se você está pregando o Evangelho, se você está fazendo a vontade de Deus, não importa o que vai se levantar, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle de todo o seu ser. Você pode pregar o Evangelho tranquilo. E se alguma coisa se levanta contra você, seja sábio, seja prudente, seja santo, mas sabe que o Pai Celestial está no controle de tudo. E quando os homens se levantam, e Jesus disse: tomem cuidado com os homens, porque eles são lobos. Eles são lobos. O ser humano naturalmente ele está contra o Evangelho. E essa ideia de lobos é a ideia do predador, daquele que sem misericórdia, sem pena, sem dó alguma, vem contra as ovelhas. Mas o Senhor é o seu pastor. Eles não poupam o rebanho. E Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 7, versículo 13. Jesus fala justamente sobre essa ideia dos lobos. Entre pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos os que entram por ela. Entrai pela porta apertada e o caminho estreito que conduz à vida, e são poucos os que entram por ela. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Quem são os lobos?
Os falsos profetas, os falsos pregadores, os falsos pastores, aqueles que falsamente dão profecias. Esses são os falsos profetas. Então, meu irmão, pelos frutos, ou seja, pela vida, você não colhe uva dos espinhos, você não colhe manga dos espinhos. Dos espinhos só sai uma coisa: espinho. Da vida de um falso profeta, de um falso pastor, só sai uma coisa: desejo de dinheiro, favores sexuais. É disso que sai de um falso pastor. Se você vê isso numa pessoa que se diz pastor, corra. Não é um pastor, é um falso profeta. Um pregador, ele é maravilhoso. Ai, o fulano então é usado demais por Deus. Nossa, aquela pessoa, onde oração? Onde é de oração? Olha, ali está alguém. Olha, a gente tem até medo de chegar perto daquela pessoa. Como é a vida dessa pessoa? Como é a vida dessa pessoa? Xinga palavrão? Xinga palavrão? Deve na praça? Está atrás de dízimos e ofertas? Corre. É o caráter, não o carisma. O caráter. É o caráter. Às vezes você tem uma pessoa, um homem de Deus, não tem tanta habilidade na Bíblia, uma pessoa mais limitada, mas aquela pessoa tem um caráter. Você sente o cheiro de Cristo naquela pessoa. Show de bola. Agora você às vezes vê muito carisma, muito palco, muita presença. Às vezes você vê muita eloquência. Tem alguém aqui que a pessoa já treme. Deus está me revelando que tem alguém aqui. E como o pessoal parece que gosta de prever o futuro, né? Ou gosta de saber do futuro, aí acredita, cai nisso assim. Mas quem é essa pessoa? Que vida essa pessoa tem? É casado? É casada? É marido de uma só mulher? Ou está na gaiatada por aí? Ou é divorciado e está na vida doida? Quem é essa pessoa? Caráter, irmão. Ó, cheiro de Cristo. Caráter. Não se colhe uvas de espinhos. É isso que Jesus está falando no capítulo 7, versículo 13. Te animo a ler esse texto. E se possível, memorizado. Então os lobos estão por aí. Os lobos estão por aí. Inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Quando você não vê o caráter de Cristo, corra. Corra. Então, meu irmão, o texto nos diz: cuidado com os homens. E aí, então, novamente, o Senhor Jesus vai falar sobre essa questão da igreja ser perseguida, as pessoas se levantarem contra a igreja, e sempre, novamente digo, sempre que a igreja se levanta para pregar o Evangelho, haverá perseguição, haverá luta, embates, haverão pessoas que se levantem contra, querem criar problemas, dificuldades, sempre vai ter isso. Então, o que nós devemos fazer? Pregar o Evangelho. Quando prenderem vocês, o texto diz: para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Prenderam, estão se levantando, vão parar de evangelizar, porque, olha gente, está difícil, tem tribulação, o problema levantou, alguém ficou doente, uma situação diferente aconteceu. O que a gente faz? Continua pregando o Evangelho. Quando a igreja, os cristãos são presos, o que eles devem fazer? Pregar o Evangelho. Por que eles são presos? Para pregar o Evangelho. Eles são presos por causa de Jesus, diz o texto, e eles são presos de Jesus para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. E quando vocês estiverem lá, não se preocupem, o Espírito de Deus vai dar palavra a vocês do que vocês devem pregar, o Evangelho. Então a igreja prega o Evangelho. Tem problema, a igreja prega o Evangelho. O povo foi preso, prega o Evangelho. O pastor foi preso, prega o Evangelho.
Alguém caiu enfermo, prega o Evangelho. Está difícil, prega o Evangelho. Tem pandemia, prega o Evangelho. O Senhor não mandou você parar. Se você conseguir abrir a Bíblia e disser, quando acontecer isso, você para de pregar o Evangelho, aí eu paro. Mas enquanto você não acha no texto bíblico algo que diga, pare por quê? A Bíblia está dizendo para você parar aqui quando... Jesus está dizendo, quando você for preso, pregue o Evangelho. E não se preocupe, o Espírito de Deus vai dar palavra para você, naquele momento, para você dizer para aquelas pessoas o Evangelho. A igreja não deve parar de pregar o Evangelho por nada. Por nada. Os apóstolos, Atos dos Apóstolos, os apóstolos foram presos. O anjo do Senhor foi lá, abriu o cárcere, eles saíram. No dia seguinte, quando os sacerdotes mandaram trazê-los, foram lá, e se a prisão está vazia, o outro chega e diz, eles estão lá no templo pregando. Mas eles não foram presos porque estavam pregando? Foram. Não foram açoitados com vara porque estavam pregando o Evangelho. O que é que eles estão de novo? Porque eles não pararam. Não, gente, o negócio ficou sério, a gente já apanhou aqui. A gente já foi preso, agora apanhou, agora ficou sério. Ficou sério, é melhor a gente dar uma parada. Gente, vamos recuar. Vamos, né? Vamos dar uma recuada, porque ficou estranho esse negócio. O senhor já foi preso 2 vezes, já foi açoitado. Agora não, gente. Agora tem que parar. Estevão morreu. Apedrejado. Estevão morreu e agora vamos parar, né? Porque o que vai ficar pior aqui? Os irmãos que foram fugindo, o que eles foram fazendo, diz a Bíblia? Pregando o Evangelho. E uma nova igreja se abriu, a igreja de Antioquia. Quando é que é para você parar de pregar o Evangelho? Me diz, quando é que é para você parar de pregar o Evangelho? Nunca. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Tem pandemia, prega o Evangelho. A cepa delta chegou, prega o Evangelho. Ficou doente, prega o Evangelho. Ganha dinheiro, prega o Evangelho. Ficou pobre, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Tem filho com autismo, prega o Evangelho. Porque quando nós recebemos o laudo de autismo do nosso filho, uma das primeiras coisas que nós ouvimos, no caso a pastora ouviu, olha, agora você tem um filho com autismo, agora você para de vir. Não, você tem que ir agora, você tem que parar as coisas, porque seu filho tem autismo. Filho tem autismo, prega o Evangelho. Seja qual for a situação, prega o Evangelho. Nada é mais importante que a pregação do Evangelho. Ganhou o emprego, prega o Evangelho. Perdeu o emprego, prega o Evangelho. Passou na faculdade, prega o Evangelho. Pegou o canudo na mão, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Não há nenhum motivo, nenhuma razão na Bíblia para a igreja parar de pregar o Evangelho. Feche seus olhos. Vamos orar. Se você parou de pregar o Evangelho por algum motivo, irmão, Deus está te chamando nessa noite a voltar a fazer aquilo que Ele nunca te mandou deixar de fazer: pregar o Evangelho.